Boa noite. Alguém confirma o som? Boa noite, carteira. Boa noite, André. Boa noite, Hendrix. Hoje o Basser pediu para mim fazer um chat de como escolher carteiras, ações para manter em carteira, para buy holding, né? E depois como acompanhar as ações, né? Então, antes da gente começar, e para quem acompanhar ao vivo vai ser de graça, né? Depois o Basta acho que vai colocar esse chat na parte paga você tem que pagar. Boa noite, Helen. Boa noite, Sazon. Então, antes da gente começar, vamos esperar uns 10 minutos para a turma chegar. Antes de começar, se alguém quiser ter alguma dúvida, críticas, sugestões, fiquem à vontade. Carteira, tem uma dúvida sobre a seguridade. Ela estava toda no balanço do BB antes do spin-off? Claro. Ela era uma controlada do BB. Só que se você não ler o ITR bem completo, você não percebe, né? Se você olhar o release, você vai ver por cima só os resultados. Às vezes nem isso dá pra ver, né? Às vezes eles só vêm, eles nem separam. Às vezes eles separam as controladas maiores, mas às vezes eles nem separam. Ainda no balanço do BB ainda tá a parte de gestão lá dentro, tá a parte de cartões, uma parte foi vendida para Cielo, mas a outra parte de cartões está lá dentro ainda. Então, como é possível o valor do mercado da seguridade seja maior do que o próprio BB hoje? Um pouco, porque está um pouco distorcido, né? O Banco do Brasil está um pouco distorcido, por causa que o mercado desconta o risco político, né? E outra parte é por causa da excelência, né, do case da seguridade, que é muito forte. Acontece também com a Múltiplos, com a Gol, por exemplo. A Múltiplos estava valendo mais que a Gol e ela estava dentro a Múltiplos não, a Smiles, né? E se bobear, a Múltiplos é capaz que vale mais que a TAM também, isso eu não tenho certeza, mas quer ver, ó? Vamos dar uma olhada aqui. Mas é que você tá vendo, carteira, bastante gente tá vendo também, né? Estão descontando o risco político do Banco do Brasil. Que, pode ser que o mercado esteja descontando com razão, como pode ser que o mercado esteja descontando sem razão. Só o futuro vai dizer. Quer ver aqui, ó, Smiles, ó. Vamos ver a Múltiplos.
múltiplos. A múltiplo está valendo 6 bilhões e meio. Vamos ver a TAM. A matéria ainda vale mais que a múltiplos. Mas quer ver a Gol? A Gol. Mas também não tá. Tava antes, agora não tá. A Gol deve ter subido. Aí você pode ver que a múltiplos com a TAM mesmo tá 20% de diferença só. Vamos ver. Será que a Gol tá valendo 22 bilhões? Será que não tá errado isso aqui não? Vamos ver na baixa quanto tá valendo. Tá vendo? Eu achava que a Smile tava valendo mais que a Gol. Boa noite, Alba. Boa noite, JG. É verdade, Carteiro, também acho. No mercado eu não acho. Mas se você vê, por exemplo, que a Smiles e a Múltiplos são companhias que precisam de pouco patrimônio para operar e a Gol e a TAM precisam de muito patrimônio, elas valem pelo menos alguma coisa parecido, é porque o mercado. Eu achei estranho só a Gol tá valendo 22 bilhões o valor. Esse é o valor da firma aqui.
pode ver, ela tá com patrimônio negativo. Pelo menos tá aqui, né? Não era pra estar valendo 22 bilhões, não. A valor de mercado 11 bilhões. Então, tá perto também a Smiles da Gol. O chat de hoje, o Basta pediu para mim fazer um operacional para vocês. Primeiro, de como escolher carteiras para buy hold. A segunda, como acompanhar essas empresas no longo do tempo, né? Então, esse chat aqui acho que vai para a área paga do site, pelo que ele me falou. Então, quem assistir ao vivo vai ver de graça, quem não assistir ao vivo vai ter que pagar para assistir depois. Tudo bom, PM? Uber, boa noite. Então, eu vou dar mais uns 5 minutos para a turma chegar. Daí, vocês querem tirar mais alguma dúvida? JG, quer saber? Segunda BEMA 3, TOTS 3, muito aquém da BEMA Tech. Aprontaram a confusão, você sabe qual o valor, cotação justo conforme a transação? Não entendi sua pergunta direito. O valor justo, não sei. Você sabe quanto eles vão pagar? Eles vão pagar 0,4 ações da BEMA, né? Da TOTS pela BEMA e mais R$9 por ação. E mais um dividendo. Soma tudo aí. Daí você analisa para ver se. Mas o mercado já deve ter arbitrado isso daí. Deve estar mais ou menos o valor da pedra, deve estar mais ou menos o valor da oferta que a TOTS fez pela BEMA. Já deve estar bem próximo. Boa noite, Greta. Sou eu mesmo, não entendi o que você quer dizer com o negócio da picanha. Se for fofoca, essas coisas, eu não acompanhei nada disso daí durante o dia. Fiquei jogando poker o dia inteiro hoje. Ninguém tem mais nenhuma dúvida? Crítica, sugestão? Se você ainda está treinando para ser trader, tentando pegar uma operação que já foi anunciada, não tem muito o que fazer. O mercado já arbitra na hora, já no primeiro minuto do dia seguinte já está arbitrado. Boa noite, Lorota. Cada nome que vocês arrumam. Alguma outra questão? Vocês vão querer saber o que eu quis dizer com arbitrado. Arbitrado é arbitragem, né? Vamos supor, a TOTS anunciou a compra da BEMA com acho que um upside de 60%, se eu não me engano, em cima da cotação
no dia do fechamento, né? Então o mercado abre a bolsa no outro dia, o mercado já arbitra, né? Já vê isso daí já eleva o preço da ação da BEMA até chegar no valor que a TOTS está oferecendo, né? Então você não consegue ter ganho com isso daí, porque a hora que abre a bolsa ela já abre arbitrada, né? Ela já abre mais ou menos no preço que foi anunciada a fusão, né? Ela entra em leilão, o leilão já deixa a ação muito perto do preço real que vai acontecer a fusão. Então, tanto que quem tenta ganhar com a arbitragem, ele opera muito forte, né? Um volume muito grande, porque ele vai tentar ganhar centavos, né? Aquela distorção de centavos. Então ele vai arbitrando, tipo assim, ele pega o preço da Vale aqui no Brasil, o preço da Vale nos Estados Unidos. Às vezes dá 1 centavo de diferença, mas daí ele tem que fazer relação de dólar, né? Tem que ter uma logística por trás, acompanhamento ferrenho. Então ele pega lá e vê que a Vale aqui no Brasil está 2 centavos mais barato que a Vale nos Estados Unidos. Então ele vende lá nos Estados Unidos e compra aqui. Então ele vai ganhar esses 2 centavos, né? Mas para isso daí dar dinheiro ele tem que comprar milhões, né? Então isso daí é para pessoas que operam muito grande, né? E também tem o risco, né? Às vezes não fecha direitinho, né? Sempre quando você está lutando por 1, 2 centavos, o risco é enorme, né? Eu não acompanhei, Renan. Pode ser, mas eu acho difícil o mercado não ter precificado. Faz a conta. Veja quanto vale uma 004 da TOTS, mais o dinheiro que vai ser pago, certo? Veja quanto está sendo vendido a BEMA. Se tiver distorcido e você achar que isso daí vai pra frente, você compra, ganha na arbitragem. E sempre lembrando que pode voltar para trás o negócio e aí você dança na arbitragem, porque sempre quem está tentando arbitrar o negócio futuro tem que entender que pode ou não se concretizar no futuro. Bem, vamos começar então? Mais alguma dúvida antes de começar? Então, para escolher empresas, lógico que a gente vai falar aqui é para escolher empresas buy holding, né? Topo da pirâmide, né? Não é para, não tô se a pessoa for escolher empresa para fazer trade de valor, para fazer day trade, swing trade, ou o que for que ele quiser fazer trade, que tiver o nome de trade, o modo operante é outro, o modo de escolha é outro, o modo de procurar no lugar da pirâmide é diferente, e além de tudo até as empresas são diferentes também, né? Então a gente vai dar operacional de uma escolha de carteira de longo prazo, aquelas carteiras topo da pirâmide, né? Tem empresas que você pode escolher para longo prazo que não é do topo da pirâmide, né? Aí você tem que escolher, você tem que saber se faz sentido para você ou não, se você vai esperar uma melhora da economia ou uma melhora da empresa, e você quer pôr alguma... E aí, Maré, tá sumido? E vai fazer pôr alguma empresa com um pouco mais de upside, que você acha que pode ter um pouco mais de upside e tal.
Então, o que vocês acham que é a primeira coisa que tem que escolher, que tem que olhar uma carteira para vocês escolher uma empresa para pôr na carteira de vocês? Não, não. Primeira coisa que você vai olhar assim para uma empresa que está no topo da pirâmide. Primeira nota, primeiro crivo que se esse já não passar, você já nem olha mais a empresa. Qual que é? Governança. Tá vendo como a Sazon foi lá no meu curso e já aprendeu, já. Entendeu? Governança é o principal, boa gestão, né? Como você vai identificar uma boa gestão de uma empresa dessa? O RI primeiro, vai escolher uma empresa para comprar, você começa a estudar, liga na empresa, melhor de tudo, liga na empresa, certo? Prepara um questionário antes, já tira as dúvidas que você tiver, já dá uma sondagem de como é o RI, se eles te respondem, tá entendendo? Se você identifica assim que eles têm uma preocupação em entender o cliente, em provir o cliente de informações, claro, desde que sejam legais, ninguém quer nenhuma informações que não seja legal, certo? Em segundo lugar, você tem que pegar um backlog da empresa, né, um pouquinho, uns 2, 3 anos de balanço aí passados e dar uma olhada se a empresa entregou o que ela prometeu, né? Dá uma olhadinha se ela soltou uns guidance, né? Uns 2 anos, dá uma olhadinha se eles entregaram o guidance. Claro que 100% do guidance não é muito difícil a empresa entregar, mas chega perto do guidance, né? Nada igual a Petrobras, por exemplo, que as refinarias eram para estar prontas em 2010 com 3 bilhões de custo, 3, 4 bilhões de custo, e agora 5 anos depois não estão prontas ainda, a pleno pelo menos, já estouraram o orçamento, né? E depois dá uma olhadinha no plano de investimentos, né? Se elas investiram bem, né? Se elas geraram valor para o acionista, não se endividaram em excesso, né? Como foi esse investimento, se ela comprou alguma empresa grande, se essa empresa grande ela gerou valor para o acionista ou não, entendeu? Esse é o primeiro questão aí, gestão, governança. Vocês estão marcando aí? Pode marcar aí se vocês quiserem. Na hora que estiver pronto, vocês dão um toque e a gente continua. Se ficou alguma dúvida da gestão, vocês falam. Se tiver alguma coisa a acrescentar que eu não falei, também pode falar, que eu agradeço. Estão escutando? O som está chegando? Ninguém tá colocando mais nada? Ok, todo mundo entendeu o primeiro ponto, gestão? Então, qual é o segundo ponto que a gente vai olhar na empresa para colocar na nossa carteira? Então, vou marcar
A Sazon tá a toda hoje, hein? Segundo ponto é a vantagem competitiva, que é traduzido pelas suas marcas e seus nichos, certo? Então, vocês vão comprar uma empresa, vocês têm que entender se a empresa tem ou não vantagem competitiva. As empresas do topo da pirâmide normalmente têm vantagens competitivas ou nichos, né? Você tem que levar em consideração se a qualidade da marca, se a marca protege a empresa, se é difícil ter concorrência, se a concorrência não consegue chegar, se é uma empresa que ela pode aumentar o preço dela mesmo numa crise que as pessoas continuam comprando, tal, né? E nichos é aquela parte da economia que a empresa tem um case bem específico, que ela tem um nicho próprio, né? Que daí vocês olham o nicho principalmente em duas coisas, né? Primeiro, qual é a dificuldade das pessoas entrar no nicho. Por exemplo, se pega a CETIP, ela tem um nicho dela dos bancos, certo? Não é um nicho inviolável, certo? Mas é muito difícil de entrar, certo? Porque os bancos têm que querer trocar um sistema que está funcionando por um outro sistema que não é novo, né? A TOTS é muito parecido também, tá entendendo? O sistema dela de gestão, a empresa já está acostumada com o sistema dela. Para ela mudar para uma outra tem que ser muito melhor. Então vocês têm que olhar entender e acompanhar se alguém está entrando no nicho dela ou se a marca está perdendo valor, certo? E também nicho, uma coisa muito que as pessoas não acompanham, que devem acompanhar, é que tem muito nicho que tem prazo de validade, né? São as concessões, né? Então, vai comprar uma empresa com um nicho de concessão, saiba quando a concessão vai expirar, saiba quais são os fatores que podem levar a empresa a perder a concessão, certo? Para isso que é importante já o primeiro ponto, a gestão. Você pergunta no RI, né, se tem alguma coisa contratual que possa fazer ela perder a gestão. Por exemplo, a Get, por exemplo, mesmo, ela tem um problema com o aumento da capacidade, certo? Mesmo ela tendo as suas concessões até 2030, 2029, né? Eu acho que com mais uma renovação, como ela não conseguiu aumentar a capacidade dela, que ela era obrigada por contrato, né? O governo está relevando porque não foi culpa dela que ela não conseguiu, né? Petrobras não consegue gás, tal, tem alguns fatores, mas pelo contrato mesmo o governo não poderia, pelo menos, causar alguma complicação para ela. Qual é o terceiro? Todo mundo entendeu o segundo ponto? Tem alguma colocação? Quer acrescentar alguma coisa? Então, terceiro ponto, o que a gente vai olhar? Galera, qual é o terceiro ponto? Geração de caixa, certinho. New Invest chegou antes do Sazon agora. Vamos ver então. Empresa forte? Não. Geração de caixa. Para você saber a despesa de capital, primeiro você precisa saber qual foi a geração de caixa, né? A gente, no topo da pirâmide, a gente quer que tenha aquela fortaleza de caixa, né? Que tenha um case fácil de ganhar dinheiro, né?
Então, no passo 3 ou 4 vai mostrar isso daí pra gente. A terceira é a geração de caixa. Então a gente vai pegar, a gente vai entrar no balanço, a gente vai pegar o da Ambev, né? Aqui tá, ó, já tá explicadinho que geração de caixa e capex. Nossa geração de caixa operacional totalizou 4 bilhões 343 milhões no trimestre, um crescimento de 45%. Então toda empresa que cresce 45% no trimestre, mesmo sendo ano contra ano, é muito forte, né? Comparado ao ano anterior como resultado, principalmente de um forte desempenho operacional e uma melhor gestão do capital de giro. Durante o segundo trimestre de 2015, os investimentos em capex atingiram 1,2 bilhões, dos quais 900 milhões no Brasil. Desde o início do ano investimos um total de 1,9 milhões. Então o terceiro passo é saber a geração de caixa operacional, e o quarto passo seria o capex, né? Para saber quanto a empresa está gastando, né? Só que aqui está tudo mastigadinho. A gente abre o balanço da Ambev, já no topo está aqui. Só que você não vai achar isso daqui sempre, né? Então a gente vai onde a gente tem que olhar, que deve ser na última parte do balanço. Aqui. Geração de caixa das atividades operacionais, 4 bilhões 300. Tá vendo lá em cima? Mas é legal para a gente ver aqui. Então a gente viu aqui que a empresa, né, ela partiu aqui, tá vendo aqui, ó, do lucro, ela gerou de caixa 4.300. Então, além do lucro líquido forte que ela tem, ela gera de caixa praticamente 80% a mais, 70% a mais que o lucro líquido, né? Isso daqui por causa da depreciação, né, amortização, principalmente, né? Mais o resultado financeiro e tal. Então, a gente viu que a empresa, daí a gente viu o seguinte, né? Que a empresa tem uma boa gestão. A gente já sabe que a empresa tem uma boa gestão. A gente ligou no RI, perguntou, tal, fez o trabalho de casa, viu que ela investe bem e tal, ela tem uma boa gestão. Segundo passo, a marca dela é fortíssima, certo? Então passou no nosso crivo. Segundo passo, a marca dela, certo? Terceiro passo, case. A gente viu que a geração de caixa é forte. A gente pensa com as marcas assim, a gente fala assim, ó, não é uma empresa que ela precisa investir demais, ela não precisa ficar, ela vai sair comprando alguma coisa na hora que ela tiver uma enormidade de caixa, que ela não tem o que fazer com o dinheiro, mas normalmente ela vai distribuir dividendos. Então eu vou ficar aqui aumentando minha posição nela enquanto ela for boa, tá entendendo? Eu deixo para as pessoas que estão especulando ficar preocupado com o PVPA dela. Eu não estou preocupado com o PVPA dela, certo? Por causa que as marcas não estão no valor patrimonial, né? E é uma empresa que ela, de vez em quando, ela vai ter que fazer uma fábrica, né? De vez em quando ela vai ter que comprar uma máquina nova para pôr alguma fábrica, compra um caminhão aqui, um caminhão ali. Quer dizer, ela não tem um grande dispêndio de capital. Como que a gente sabe que ela não tem um grande dispêndio de capital? Por causa que aqui, ó, a gente vê a geração de caixa dela, 4 bilhões 300 e pouco. Quanto que ela depreciou? Ó? 763 milhões. Tá entendendo? Mesmo que ela investiu 1,2 bilhões, que ela aumentou um pouco, né, depois a gente vai ir olhar o capex, mas a gente já sabe que estava mastigadinho lá em cima. Mesmo assim, ainda é 30% do lucro dela que ela está investindo, certo? Então ela gera muito caixa e não precisa devolver com a outra mão, né? Então a gente percebeu assim que ela é uma fortíssima geradora de caixa, tá entendendo? E não precisa distribuir não precisa devolver o dinheiro com a outra mão. É claro que quando você pega quando está tudo azulzinho, o mundo, o céu de brigadeiro, certo? Uma empresa que está investindo forte, ela vai performar melhor. Mas aqui a gente está vendo justamente isso que eu falei: topo da pirâmide, empresas que para você fazer buy hold e ficar tranquilo, certo? Porque as cíclicas de crescimento, por exemplo, que são as que investem mais, que elas performam melhor
anunciado em Brigadeiro, agora elas estão levando saco de pancada e não é todas que vão voltar. Algumas vão voltar quando melhorar, mas não são todas, né? Tem algumas que vão ficar pelo caminho aí, né? Se não vão quebrar, mas pelo menos vão diminuir muito de tamanho, vão ficar muito menores do que quando entraram e não vão ser mais as mesmas, né? Já não são mais as mesmas, né? Algumas, e são várias, não são poucas não, né? Então se a pessoa quer ficar mais tranquilo, né? Sabe que numa época de soja de brigadeiro elas vão performar um pouco pior, mas né, no geral elas vão te dar uma, né? Então passo 3 e passo 4 a gente viu. Terceiro, a gente marca a força da geração de caixa da empresa. É claro, o valor patrimonial não serve para nada, a não ser para banco. O valor patrimonial é uma outra empresa que pode ter por algum motivo pode estar com o valor contábil perto do valor real, mas normalmente está sempre distorcido, ou para cima ou para baixo. Então, a terceira parte é a força da geração de caixa, certo? O JG perguntou como que eu avalia a geração de caixa, interessante ou não. Eu acho que eu respondi já, mas basicamente é você entender como a empresa ganha o dinheiro, se ela precisa devolver o dinheiro com a outra mão, né? Se ela precisa gastar muito para ganhar dinheiro. Tem empresas que não precisam, tem empresas que caem por gravidade o dinheiro lá. Claro que, como eu falei antes, principalmente no marcas e nichos, elas estão ganhando dinheiro por gravidade porque ou elas têm marca forte, ou porque elas têm nicho forte, ou as duas coisas juntas. Então vocês têm que acompanhar isso daí. É sempre a marca e o nicho que vai dar a força da pessoa, da empresa ganhar dinheiro por gravidade, certo? Então vocês marcam isso daí e acompanham. Então a gente viu o terceiro passo, que é a força de geração de caixa. O quarto passo, que é a necessidade de capex. Daí a gente vai ver o último passo, qual que é? O que uma empresa dessa não tem? Ou a maioria, né? Uma ou outra pode ter por algum motivo tal, mas a grande maioria das pessoas, o que elas não têm? Dívida, isso daí. E o que elas têm, Nil? Dívida, isso. E o que elas têm? Uma empresa com uma forte geração, caixa sobrando, isso. Não, com a geração de caixa elas têm, mas normalmente elas não têm dívida, certo? Vantagem competitiva a gente passou, lucro não é aqui que a gente vai ver, certo? Esse tipo de empresa elas não têm dívida e têm caixa, certo? Ou se não tiver caixa é porque ela está distribuindo dividendos, certo? E se ela tiver dívida é porque ela investiu forte em algum case, certo? Igual a Cielo fez agora, certo? Se vai ser bom o investimento da Cielo ou não, a gente vai ver no futuro. Mas você pode ver que a Cielo nunca teve uma dívida relevante. Aliás, ela só tinha alguma dívida porque ela pagava muito. Boa gestão a gente já passou, Spot Green. É o primeiro item, né? Já está no quinto e último item de como escolher empresas para longo prazo. Quem perdeu vai ter que pagar, porque o Baster vai pôr isso daqui na parte paga, acho, se eu não me engano. Então, monopólio a gente já passou, marcas e nichos, né? Então, essas empresas não tem endividamento, a não ser se tiver um ponto de
de investimento, igual a Cielo fez, e tem caixa. Pode até não ter caixa positivo, porque muitas dessas empresas elas operam no sistema de MBA, né? Então justamente para aumentar um pouco o ROI, eles vão buscar capital de terceiro, né? Eu não gosto, mas eles aumentam o ROI e já viu como que o gestor né? Ele adora aumentar o ROI. Então vai buscar um pouquinho de capital terceiro, tem alguma dívida aí residual, uma ou outra, né? Então vamos ver aqui, né? Então, endividamento agora. Dívida total 2 bilhões e 600, né? Não, aqui 2 bilhões e 600 em junho, aqui, ó, né? Caixa equivalente, que a empresa a dívida está muito confortável e justamente por causa que ela está pegando dinheiro empresarial que não precisa, distribui dividendos e por aí vai, pelo motivo que for, né? Pela dívida líquida dividida pelo EBITDA, certo? Então essas empresas aqui normalmente é abaixo de meio, 0.2, 0.3, né? 0,5 no máximo, né? Esse tipo de empresa, dívida, marca aí, dívida líquida dividida pelo EBITDA. No caso a Cielo já está maior, tá, né? Justamente porque ela está investindo para crescer, né? Então 2 vezes a relação EBITDA, que ainda era boa pela geração de caixa dela, mas já está 0.2 já, né? Já caiu de 2 para 0.2. Caiu? Voltou? Vocês entenderam a parte do endividamento e caixa? Deu para pegar? Deu para vocês pegarem? Então vamos voltar no endividamento. Então, endividamento aqui, ó, certo? 2 bilhões e 666, certo? Caixa equivalente de caixa 6 bilhões, que eu falei, ó. A empresa não tem dívida, a dívida dela é irrisória, perto da empresa que ela é. Mesmo assim, acha do que dívida, pelo menos mais de 2 vezes, vamos por assim. Vai ficar assim. Então, ela tem quase 5 bilhões de caixa líquido, né? Então, que dá? Esse tipo de empresa normalmente sempre vai ter menos e meio, né? 0.5, 0.3, 0.2. Isso quando não tiver mais dinheiro do que dívida. Normalmente eles pegam o dinheiro emprestado para aumentar o ROI. Mas mas vai ter uma parte delas que está investindo, tipo a Cielo. Então, a empresa quando investe, ela vai aumentar essa relação dívida líquida e EBITDA tipo a 2, 2,5, mas depois vai a endividamento. Como a CETIP, se vocês pegarem o histórico de dívida da CETIP, vocês vão ver direitinho que uma empresa dessa que investe e continua a reduzir sua dívida rapidamente. Entenderam?
Pegaram 5 passos para escolher empresas para buy holding e de topo de pirâmide. Não, você pode até fazer buy holding que não seja o topo da pirâmide, mas topo da pirâmide. Pegaram 5 passos. Entenderam? Com alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa? Quer acrescentar alguma coisa? Bem, então que a gente aprendeu a escolher empresas para investir a longo prazo, topo de pirâmide, primeiro ponto, gestão. Segundo ponto, marcas e nichos. Terceiro ponto, força da geração de caixa. Quarto ponto, a necessidade de capex. Quinto ponto, endividamento e caixa. Para vocês marcarem. Agora a gente vai ver o outro lado. Depois que a gente escolheu as empresas, certo? A gente vai ter que acompanhar as empresas, certo? Então acompanhamento diferente do que a gente viu para escolher as empresas. Qual é o primeiro ponto? Também são 5 pontos. Qual é o primeiro ponto que a gente vai ver? Certo? Para a gente acompanhar as empresas. Vamos ver se alguém sabe. Alguém? Que eu vejo o seguinte, que vocês têm muita facilidade até, principalmente porque o Baster é meio um globinho de bolinha, né? E do bolinha, então um ajuda o outro, né? Troca muita ideia, tem muito grupo, muita sessão lá, então vocês têm muita facilidade de colocar empresas boas na... Algumas pessoas ficam dando murro em ponta de faca, né? A empresa ficou ruim, mas a pessoa ainda tenta, né? Parece que tem que ganhar dinheiro naquela lá, parece que não sabe abandonar a empresa quando a empresa já te abandonou, né? Mas a grande maioria não. Eu vejo a carteira de vocês lá na Baster, a grande maioria consegue montar carteiras muito boas, né? Vocês têm alguma dificuldade para acompanhar, principalmente na hora de sair fora, né? Às vezes até vocês enxergam o problema da empresa, mas parece que vocês travam, não querem sair, não querem, né? Ficam presos na empresa, né? Então vamos ver aqui para a gente acompanhar as empresas. Tudo bom, DRM? Quase, André. Qual foi o primeiro? A Zag já matou. A primeira coisa que a gente olhou para montar a carteira foi a gestão da empresa. Então a primeira coisa que a gente vai olhar para manter a empresa é a gestão da empresa, certo? A gente vai... Primeiro ponto que a empresa tem que continuar, e o mais importante é essa empresa continuar boa, continua com uma boa gestão, continua investindo bem o dinheiro, continua te respondendo a RI, né? Tudo isso é uma somatória que você continua entregando o que promete, certo? Então, marquem aí, a empresa tem que manter a gestão. Primeiro ponto. O segundo ponto, o André já falou, produtividade. A gente sempre olha a empresa pela produtividade. Produtividade, vocês podem produtividade. Segundo ponto é sempre produtividade. Vocês vão ver que ponto que a empresa está mantendo a produtividade aumentando. Se ela estiver caindo, daí vocês podem ver que é uma coisa sazonal, ou por um período, uma empresa vão passar. Claro que a empresa nunca vai só aumentar a produtividade, vai ter algum período que vai cair, certo? Se a empresa é boa, caiu um pouquinho e tal, né? Vou continuar comprando, ou eu deixo de comprar quando estiver caindo a produtividade, eu só compro quando estiver aumentando a produtividade. Aí vocês têm que
vocês têm que ver, fazer o seu plano e seguir seus planos. O importante é vocês entender isso e acompanhar a produtividade da empresa, né? Então, como é? JG, empresas no prejuízo, no topo da pirâmide, é difícil acontecer, hein? Mas pode acontecer assim, por algum problema sazonal, tá entendendo? Daí tem que olhar, não tem como você falar alguma coisa hipotética. Você tem que ver o motivo, né? Se pode ter sido algum problema, por exemplo, imposto, algum impairment, você tem que saber o que foi, né? Não, Greta. Pelas margens, entendeu? Kepler não é uma empresa do topo da pirâmide, né, JG? É uma empresa que ficou boa até, razoavelmente. Não, vamos falar boa, mas ficou razoável até, certo? Mas não. Já. É que eu tô falando, é que eu falei antes de começar. O que a gente vai ver aqui são. É um operacional para você escolher empresa topo da pirâmide. Daí vocês pegam e colocam uma que não é topo da pirâmide como exemplo do que eu estou falando. Tá errado, tá entendendo? Empresa topo da pirâmide pode acontecer. Tem uma que aconteceu esse ano aqui, ano passado, nem esse ano aqui, né? Mas foi uma coisa sazonal. Foi uma elétrica, né? Que foi problema do setor e tal, né? Então o investidor poderia acompanhar e ver que foi um problema, a empresa não deixou de ser boa, não deixou de ser lucrativa, não se endividou, não fez nada, só passou um período de um prejuízo por causa do setor que está ruim, né? Empresa todo não acontece ter nenhum prejuízo nos últimos 5 anos. Não entendi essa pergunta. Empresa toda, o que é empresa toda? Posso dizer pela minha carteira, por exemplo. A minha carteira teve uma empresa que teve um prejuízo ano passado por causa que era o setor elétrico que está ruim. Mas fora essa empresa, e foi um prejuízo pequeno, já voltou a ter lucro, tá entendendo? E o resto das minhas empresas não tiveram nenhum prejuízo nos últimos 10 anos. Acho que nunca tiveram prejuízos. Pelo menos que eu lembro, nunca tiveram. O Endes quer saber, pode existir empresa cíclica nesse topo da pirâmide? Depende. A pirâmide é sua, tá entendendo? Cada um vai ter sua pirâmide. É mais ou menos assim. Você vai colocar os seus crivos, né? Eu aceito uma empresa assim, uma empresa assado, uma empresa desse jeito, uma empresa com uma tal margem, com tal isso, com tal gestão, com tal gestão de caixa, com tal despesa de capital, blá 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 blá. Você vai colocar os seus crivos, né? Então o que vai tiver lá no topo da pirâmide vai representar os seus crivos, né? Agora vai depender do que você colocou lá, tá entendendo? Se você colocou uma empresa que eu não quero ter empresa que tenha forte despesa de capital, já cíclica já não vai entrar, tá entendendo? Se que tiver fortíssima despesa de capital já não vai entrar as cíclicas. A que teve prejuízo foi trimestral, não foi anual. Que não tiver prejuízo nos 10 anos, nenhuma empresa minha teve prejuízo nos 10 anos, anual nenhuma. Teve uma que teve um trimestral no passado, porque foi uma coisa sazonal. Tá entendendo? Eu não posso falar que empresa que é, né? Não posso ficar
falar empresas aqui. Foi uma elétrica que pelo momento do setor deu um prejuízinho, mas nada. Então a gente vai olhar a produtividade. Não. Das três margens são importantes, cada uma representa um momento da empresa, né, André? Vamos ver então. Então a gente vai olhar a produtividade, a gente vai olhar sempre no DRE, certo? Vamos ver o tal DRE aqui da Ambev. Então a gente comprou a Ambev, viu que era empresa boa, tal, passou tudo aquele crivo nosso, tal. Deixa eu ver se é isso daqui. Acho que é esse daqui. Deve ser isso. Não, não é. A gente vai olhar a receita líquida. Sempre começa pela receita líquida, certo? 9 bilhões, 10 bilhões, né? Do segundo trimestre de 2015 para 8 bilhões no segundo trimestre de 2014. Sempre a gente faz ano a ano, porque a maioria das empresas são sazonais, né? No segundo trimestre é mais forte, mais fraco o terceiro, que é mais forte, mais fraco o quarto. Então não tem muita lógica você fazer primeiro trimestre sobre o segundo trimestre. Uma outra empresa tem, mas a maioria não tem. Às vezes a gente sempre faz ano a ano e não trimestre a trimestre. Você pode ver que a própria empresa já dá assim, né? Porque ela já sabe que ela já é sazonal. Então a gente viu que a receita líquida aumentou um pouquinho menos que 20%, né? Não tem a porcentagem aqui, mas de 8 bilhões para 9, né? O custo dos produtos vendidos aumentou um pouquinho mais de 20%, né? De 3 bilhões para 3.774. Então ela manteve a produtividade aí, né? Aumentou uns 20% também o lucro líquido, né? Ganhou um pouquinho de produtividade, mas pouca coisa, né? De 536 para 635. Então a empresa, vamos supor que a empresa já é boa, já passou no seu Cristo, só está vendo a manutenção dela, certo? Para ela ficar na sua carteira. Então você já viu que que o lucro bruto aumentou na mesma proporção da receita, praticamente. Então ela manteve a produtividade, né? Você percebe aqui, ó, despesas comerciais aumentou só um pouquinho, né? Perto do que aumentou a receita, aumentou de 2.347 para 2.587, aumentou menos de 10%. As despesas administrativas aumentou um pouco, aí aumentou uns 50%, né? E as outras receitas ficou em linha, né? Então o lucro operacional ajustado foi vamos pegar que ele é o lucro EBITDA ajustado não levando em consideração os itens não recorrentes, aqui já está dando, certo? Então aumentou de 2.774 para 2.359, 20%. Então manteve a produtividade, né? Além de ter aumentado o lucro, que é ótimo, aumentou na mesma proporção. Então a empresa ela não precisou vender muito mais e lucrar a mesma coisa, lucrar menos, porque às vezes as pessoas olham só o lucro que a empresa está dando, ela não percebe uma coisa. Por exemplo, ela lucrou 500 milhões no ano passado e lucrou 600 esse ano. Aí a pessoa fala, ótimo, aumentou 20% o lucro, só que ela dobrou a receita, por exemplo, entendeu? Então ela perdeu produtividade, aumentou o risco dela, porque vai ter que aumentar com certeza capital de giro, endividamento, com certeza, tá entendendo? Então às vezes esse tipo de empresa está perdendo produtividade, então ela não vai performar legal no longo prazo, né?
E a primeira vez que o lucro ficar estagnado ou cair um pouco é aquelas empresas que lisavam na bolsa, né? Porque ela já está ela tá aumentando o lucro, né? O mercado até premia um pouco ela porque está aumentando o lucro normalmente, mas a hora que como ela já está perdendo produtividade, a hora que o lucro cai a bolsa, cai tudo, né? Então a gente viu aqui que o resultado financeiro líquido aumentou um pouquinho, a queda, né? Isso aqui deve ser dólar, né? Com certeza, porque ela tem mais caixa do que dívida. Precisa ver por que foi ali o resultado financeiro negativo, né? Então o lucro líquido no período 2.215 para 2.590, né? Aumentou aí quase 20%, também manteve a produtividade. Então você sabe que a empresa é boa, tal, produtividade mantida, né? O ideal é subir um pouquinho, mas não dá para subir sempre. Manteve e tal, continua para o longo prazo, vai pegando os dividendos, né? Uma empresa forte, essa daqui, geração de caixa forte, ou ela vai investir o caixa dela em alguma empresa nova aí, tá entendendo? Ou ela vai distribuir em dividendos. Grande perigo de uma empresa dessa, ela perder a sua vantagem competitiva, que são as marcas ou os nichos, ou ela começar a investir mal, né? Então é isso que você tem que monitorar. Então a gente viu a produtividade, certo? Entenderam como veio a produtividade? Eu nunca deixo a empresa em alerta, JG. Ou eu continuo ou eu caio fora. Eu não sou torcedor de empresa. Comigo não tem dessa. A empresa ficou ruim, eu caio fora. O que eu posso fazer é a empresa perder um pouco de produtividade, manter, porque a empresa continua boa. Um pouco de produtividade, você tem que aceitar a empresa perder de vez em quando, que vai acontecer. Não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. A empresa não mantém sempre em linha reta para cima, senão vai dominar o mundo, né? Fernando quer saber o seguinte: Emílio, que você acha uma margem relativamente baixa, 10% por exemplo, mas que seja a maior margem do setor, mesmo assim não passaria no seu crivo? Tem empresas espetaculares de margem baixa, certo? Tem a Ultrapar, tem a BR Foods, tem a M Dias, tem uma de farmácia, que eu esqueci o nome, que eu confundo, não quero falar porque eu confundo uma que é boa, uma que é ruim, eu confundo o nome, tá entendendo? Tem algumas boas, tá entendendo? O problema é o seguinte: empresas de margem baixa, elas aumentam o capital de giro, elas rodam, elas giram a receita, né? Elas vendem muito e ganham pouco, né? Então o capital de giro dela é enorme, dívida normalmente é uma dívida mais alta do que esse tipo de empresa de topo de pirâmide. Então tem que ter um acompanhamento maior. Mas por outro lado, elas são até mais defensivas, né? Por exemplo, a de remédio, o cara não deixa de comprar remédio. A de comida, o cara não deixa de comprar comida. A Ultrapar, as pessoas não deixam de usar gasolina e por aí vai, né? Tem que ver o giro da rentabilidade, que a DRM falou. Sim, capital permanente é menor, mas veja bem, numa crise, vamos supor, é que eu falo, é difícil as empresas estarem em crise, as boas, né? Porque tem a maioria de capital de de margem baixa não são as tops, né? Se você ficar nas tops, dificilmente elas vão entrar em crise. Mas tem que acompanhar, porque a hora que se entrar em crise,
elas não têm onde ir, né? Elas já estão perto do vermelho, né? Elas já estão com uma margem de 2, 3, 4%. Né? Então para passar para prejuízo forte aí é rapidinho, né? Você percebe, por exemplo, o Pão de Açúcar, por exemplo, certo? Hoje é uma empresa boa, ele não deu um bom resultado nesse último trimestre, não sei se foi algum reflexo da saída da Abílio Diniz ou não, tá entendendo? Pode ser que sim, pode ser que não, eu não acompanhei, não fiz um estudo, então não sei, tá entendendo? Mas o Pão de Açúcar passou vários períodos complicados. Se você ler o livro da Abílio Diniz, ele faltou muito pouco para quebrar no começo da década de 90, tá entendendo? É uma empresa com uma forte necessidade de capital. Eu não sei se concordo tanto assim, que capital permanente tudo bem, mas sabe, assim, mobilizado até concordo com você, tá entendendo? Mas normalmente esse tipo de empresa eles precisam crescer, eles precisam ganhar escala, né? Eles ganham na escala, não tem jeito. Então eles estão sempre investindo, né? Eles não... Você pega um supermercado, ele tem que ter 700 supermercados esse ano, ele tem que ter 760 ano que vem. Porque se ele não tiver, o outro vai passar por ele, vai ganhar a escala e vai conseguir um preço melhor. Centavos nesse ramo representa praticamente a lucratividade ou não da empresa, né? Então, adianta, quer ter empresa com margem baixa, o acompanhamento tem que ser muito maior, entendeu? E você tem que acompanhar pelo capital de giro, não tem jeito. É o capital de giro que você tem que acompanhar a empresa de capital de margem baixa. É aquilo que eu falei, Fernando. Tudo depende do seu parâmetro. O que faz sentido para você, o que deixa você confortável, tá entendendo? Se você se sente confortável e consegue acompanhar uma empresa dessa, tem empresas espetaculares de margem baixa. Entendeu? Se você quer estar um pouco confortável, se você acha que você não consegue acompanhar a empresa pelo capital de giro, certo? Então você eleva um pouco isso daí e eleva seus crivos. Aí você que tem que saber. Ninguém está para responder isso aí para você. Então a gente viu a produtividade, certo? Deu o terceiro passo. Alguém ficou alguma dúvida aqui? Você tem que falar mais português mais claro pra mim, porque eu não vejo nada de fofoca. Eu não fico rodando por esses lugares que vocês rodam na internet. O meu negócio é poker, tá entendendo? E joguinho só. Terceiro, não, geração de caixa. Geração de caixa. Fluxo de caixa livre você vai ver também na fluxo de caixa livre CAPEX, né? A gente usa fluxo de caixa livre CAPEX, tá? Justamente é isso daí que você vai ver. Você vai pegar geração de caixa, mesma necessidade de CAPEX, daí você vai ver o fluxo de caixa livre. Tem umas duas aí, vamos supor. Seguridade e Porto Seguro são muito parecidas, tá entendendo? Você pode ter as duas. Então as duas estão no topo da pirâmide. Mas normalmente isso é muito difícil você achar uma situação dessa. Por exemplo, JG. Vamos por Bradesco e Itaú, duas topo da pirâmide. Entendeu? Mesmo porque às vezes um tá à frente, o outro passa à frente depois, né? Rentabilidade e tal. Então não dá pra falar assim, o Bradesco é topo e o Itaú não é. Não, os dois são. Tá entendendo? Vai falar assim, a Seguridade é topo, o Porto Seguro não é. Não, os dois são topo. Às vezes a Seguridade tá melhor, às vezes o Porto Seguro tá melhor, né? Aí você tem que escolher. Mas é raro, a maioria das vezes uma se destaca bem mais que as outras, né? A variação capital de giro, ela
ela fica, se você pegar o da Natura, dá pra você ver direitinho. Entendeu? Eu vou mostrar pra vocês verem. Capital de giro, a empresa ela ganha para basicamente com logística. Ela melhora a logística, ela ganha capital de giro, certo? Porque ela precisa de menos dias de estoque, por exemplo. Vamos para os supermercados. Às vezes ele precisa de 10 dias de estoque de óleo para poder suprir sua rede. Se ele melhora a logística, ele precisa de 8 dias de óleo para suprir sua rede. Então ele faz uma compra, ele gira mais rápido o óleo, então ele vai vender mais rápido, vai receber mais rápido, certo? Vai ter menos estoque, porque o estoque é para 8 dias, não para 10, então ele vai diminuir isso daí, certo? Não é que a empresa está vendendo menos óleo, ela está mais ágil na venda de óleo, é diferente. Já está aqui. Líquida. Aqui ó, fluxo de caixa. Olha pra você ver aqui, onde o DRM falou. Veja aqui ó. O lucro líquido da Natura foi 116 milhões, ó. A geração de caixa dela foi 280, quase 2 vezes e meia a mais. Por quê, ó? Aumento ou redução de capital de giro, 156 milhões, ó. Entendeu? Ela tinha o capital de giro, vamos supor, de 1 bilhão, precisou de um capital de giro menor. Tá entendendo? Tipo 850. Então ela retornou aqui ó. O capital de giro é facinho de acompanhar. Você pega pelo fluxo de caixa, certo? Retornou esse capital de giro pro caixa. Saiu do capital de giro, foi pro caixa, aumentou o caixa da empresa. Tá entendendo? Então ela gerou um caixa muito maior só pelo fato dela ter melhorado operacionalmente. Entendeu? Entendeu quem perguntou? Acho que é JG, acho que perguntou. Glaucio, acho que perguntou. Entendeu? Não. Uma forte geração de caixa é medida pelo EBITDA. Certo? Você vai ver pelo EBITDA, você vai ver uma forte geração de caixa, por exemplo, você vai ver pelo fluxo de caixa livre, CAPEX, certo? Essa forte geração de, se a empresa tem uma forte geração de caixa e não está precisando, não tem uma forte necessidade de investir. Por exemplo, se você pegar a Petrobras, ela tem uma forte geração de caixa.
A geração de caixa da Petrobras às vezes 4, 5 vezes o seu lucro, tá entendendo? 3 vezes o seu lucro, tá entendendo? As pessoas falam assim, a empresa lucrou 5 bilhões e a turma fala que é ruim. Não, a empresa gerou de caixa 15, 20 bilhões, não foi 5 bilhões, tá entendendo? Ela gera muito, porque ela tem uma depreciação altíssima a Petrobras, tá entendendo? Então, para quem entende a diferença de regime de caixa e regime de competência, vai entender o que representa a depreciação em despesa no regime de competência, e no regime de caixa vai somar isso aí, certo? Então, só que ela tem que investir. Às vezes, normalmente ela precisa investir mais do que essa forte geração de caixa que ela tem. Ela tem uma forte geração de caixa. Então, se você vai ver justamente o case da empresa, se ela é uma empresa que ela tem uma forte geração de caixa e tem uma baixa necessidade de capex, certo? Que eu falei, isso é para topo da pirâmide, para você investir para longo prazo, ficar mais tranquilo e tal. No céu de brigadeiro, as empresas que investem mais não vão performar mais, mas também numa época de crise, que nem está agora, você não vai também, que nem eu falei, quem está no topo da pirâmide está tranquilo, certo? Para longo prazo. Lógico que no curto prazo pode ter uma empresa ou outra que por um motivo ou outro o mercado está descontando, certo? Acontece, certo? Porque acha que o setor vai ficar muito ruim, o setor já está ruim, mas as empresas estão boas. As empresas do topo de pirâmide, que eu lembro, não foi nenhuma ruim. Mesmo as que estão no setor complicado, por exemplo, a WEG, no setor de automóvel, o setor inteiro está com a WEG não está, a WEG até agora pelo menos está tranquila. Mas tá o leve, tá assim também, tá entendendo? Então essas empresas normalmente elas são mais defensivas, né? Elas são melhor geridas, né? Você pode ver que a WEG ela investiu muito lá fora, então o dólar alto, enquanto atrapalha uma parte no Brasil, favorece ela lá fora. Então dizer que uma empresa tem isso, eu já respondi. Eu digo que é o seguinte, depois que terminar os passos, poderia responder sobre como diversificar as empresas do topo da pirâmide. Por exemplo, se colocar 10% do setor financeiro, vai ter que dividir em tudo, Banco do Brasil, Seguridade, tá. Não tem muito jeito, eu digo. Um jeito mais fácil de você, se você ficar, que eu falei, topo da pirâmide, você vai ter que dar uma concentradinha em setor financeiro, um pouco de consumo, certo? Você pode diversificar um pouco, aceitando as empresas boas de margem menor, tá entendendo? E mesmo assim tem algumas outras empresas de topo de pirâmide que dá para você diversificar, tá entendendo? Dá para você dar uma diversificada assim, tá entendendo? Claro que no setor financeiro você vai dar uma concentrada, porque é o melhor setor no Brasil, hoje, principalmente hoje, né? Praticamente todas as empresas do setor financeiro ainda estão boas, né? As top, né? Não tem nenhuma ruim, assim, né? Mas que é um setor que praticamente está agora com essa questão do aumento do imposto, não sei, né? Mas até hoje, pelo menos, é o que está performando melhor nessa crise, né? Mas dá para você diversificar usando tesouro direto, usando fundo imobiliário, imóveis e tal, né? E dá para você utilizar um pouco, se você achar um outro de margem baixa, espetacular. Dá para diversificar por setor, mas tudo vai depender da sua qualidade de deixar as empresas nos outros setores, né? Agora, diversificar para um setor que não tem uma empresa boa, não tem uma empresa top, só para você diversificar, eu não acho válido. Mas aí você tem que falar sim que interessa ou não. Eternity, para mim, que se eu não me engano, né? Aí você tem que saber se você se sente confortável em ter uma empresa que está com a questão no Supremo, né? Ou se você acha melhor esperar sair a decisão do Supremo e depois você, conforme for dar a ação, você investir nela ou não. Aí, se a empresa é boa, tá? Então, terceiro passo, a geração de caixa, né?
que a gente viu lá na primeira parte, né? Como a gente ia olhar a geração de caixa. Então a gente vai voltar lá, olhar, ver se a geração de caixa continua boa, né? Quarta parte, necessidade de capex. A gente vai continuar vendo se a empresa continuou com a mesma necessidade de capex, ou se ela investiu forte, vamos supor que nem a Cielo. Daí a gente vai ligar na empresa, vai ver para quem investiu, quando eles acham que vai começar, até onde vai o endividamento, qual vai ser o múltiplo de endividamento, se a gente se sente confortável com esse múltiplo de endividamento, e acompanhar se a empresa vai abaixar esse múltiplo de endividamento e vai principalmente se ela vai aumentar a sua geração de caixa, seu lucro condizente com esse investimento. Se você pegar a Petrobras, por exemplo, só esse estudo já mostrava que você tem que cair fora, porque a empresa continua investindo ali 20, 30 bilhões de dólares por ano e o lucro não aumentou, entendeu? Quem continuou no longo prazo na Petrobras também teve a sua parcela de culpa que não acompanhou ou ficou na torcida, né? Não foi assim que foi uma surpresa para o cara, né? Ele pega, viu, gestão, certo, que eu falei, prometeu, não cumpriu, não entregou as refinarias no prazo, não entregou no orçamento, marcas e nichos. A Petrobras tem um pouco de marca, um pouco de nicho, mas não é nada poderoso, então não é uma coisa contra, mas também não é nada a favor, né? Terceiro, geração de caixa forte, ela sempre teve, continuou tendo, né? Mesmo na época que ela estava tendo um prejuízo, lucro menor, a geração de caixa dela estava forte. Para quem sabe ler um balanço e sabe enxergar a geração de caixa, viu que o lucro pode ter caído, mas a geração de caixa dela não caiu. Mas a necessidade de capex dela sempre aumentou, certo? E num ponto além da geração de caixa dela, né? Então, se a empresa está investindo 30 bilhões de dólares por ano e não aumenta nem R$1 a geração de caixa dela, alguma coisa está errada, né? E o quinto ponto, claro, o endividamento disparou para cima, então quem ficou aí carregando ela e se arrependeu, porque tem gente que está carregando ela e acha que daqui 10, 20 anos, 15 anos ele vai ficar boa, e para ele tá bom, é válido, não vou falar que está errado, cada um segue seu plano, certo? Mas para quem se arrependeu, para quem ficou com aquela dor de corno, fala assim, como que eu não enxerguei isso, como que eu não vi, como que eu não sei o que lá, não viu porque não acompanhou direito, ou virou torcedor, né? Então todos os sinais estavam aí, né? Hoje existe setores excelentes, o mercado está batendo bastante. O mercado está batendo bastante, lógico. Tá vendo? Tem algumas empresas aí que estão sofrendo barbaridade e não tem porquê, né? Está dando resultado que pra mim eu adoro. A empresa minha que tá sendo massacrada, sem o resultado cair, pode ser massacrada à vontade. Tá entendendo? O importante é não cair a rentabilidade, o lucro, a gestão de caixa, a qualidade da gestão, tudo isso que eu falei antes. Bem, vocês entenderam como que é para escolher, para acompanhar as ações? Primeiro, manter a gestão. Segunda, manter ou aumentar a produtividade. Terceira, manter a geração de caixa. Quarto, olhar o capex, se continua do mesmo modo que quando você entrou na empresa. E quinto, para ver se continua com o mesmo endividamento confortável, com o mesmo caixa confortável também. Com alguma dúvida? Qual desses 5 pontos você considera que já está
uma situação que será mais difícil reverter para a empresa. Sei lá, esse sou eu mesmo, deve estar meio... Deve estar contribuindo com a Ambev hoje, acho. Qual desses 5 pontos você considera que já está numa situação que será mais difícil reverter para a empresa? Se você está falando que qual é o ponto que eu acho que vai piorar mais, o que piora primeiro normalmente é a produtividade. É onde piora primeiro. Daí que você vai ter que ter um feeling de entender se é uma produtividade que caiu por algum motivo, que a empresa continua boa, ou se você já está passando a água por baixo da ponte e é melhor você cair fora logo antes que a ponte que caia a ponte. Então, Igor, não tem isso daí com os resultados fracos. Depende, tá vendo? Se a empresa começa a dar um resultado fraco e tal, tá entendendo? Mas eu acho normal, tá em crise, porque não é palestra que tá em crise. Eu acho que a empresa continua excelente, mas então vamos passar juntos, né? Tal, não tem problema. Mas se eu acho que a empresa ficou ruim, mas se endividou, né? É uma somatória, né? Daí às vezes não chega a dar nenhum resultado. Às vezes sai a notícia que a empresa vai levar uma porrada e já cai fora. Mas esse tipo de empresa, se você ficar no topo da pirâmide, se seus crivos se jogar, se você montar uma pirâmide, o topo da pirâmide bem definido, se você ficar lá, é muito raro acontecer. Vai acontecer. Comigo aconteceu uma vez nesses últimos 8 anos, né? Que foi a Eletropaulo, tá entendendo? A Eletropaulo eu não precisei nem esperar o resultado. Eu já vi que ele era a canetada do governo, eu já caí fora antes, tá entendendo? Mas para isso foi o que eu falei, acompanhei a gestão, acompanhei isso. E a gestão continua excelente, a empresa continua excelente de gestão, tá entendendo? Continua com o seu nicho, continua com tudo, mas o governo foi lá e cacetou, né? Claro que agora começou a dar uma voltadinha, né? Mas por mais que ela deu uma voltadinha agora, melhorou um pouco o lucro, não melhorou tanto. Para R$40 quase, que foi o preço que eu saí, não chega nem perto que vale hoje isso daí, né? Tá entendendo? Já começou a dar uma voltadinha por causa justamente da gestão, que continua boa. Mas então, se você acompanhar, isso saiu todas as revistas, todos os jornais, tudo, certo? Então quem acompanhou minimamente deveria ter feito o que eu fiz. Eu até extrapolei porque eu fui na empresa, né? Eu marquei uma reunião e fui lá para saber quanto que eles vão perder de geração de caixa, né? E eles não responderam direito, quiseram dar uma embromada para mim, eu não gosto muito de embromar e caí fora. Mas pelo menos vocês deviam ter, pelo menos ligar na empresa, pelo menos mandar um e-mail, quem é sócio da Eletropaulo deveria ter feito. Então, primeiro, né, você precisa saber se essa empresa está no topo da sua pirâmide. Se ela tiver, está perdendo produtividade. E ela está perdendo produtividade faz 2 anos já. Considero. Não é sempre que eu considero, depende muito do dinheiro, né? Eu acho legal tal, a Fórmula PEC pra você ver, fazer aporte mensal, mas não é nenhum ovo de Colombo, nada também, não é nenhuma pedra filosofal, tá entendendo? Por exemplo, se eu tiver com o dinheirinho para colocar em todas as empresas que eu tenho, eu não uso não, tá entendendo? Se o meu dinheiro do mês vai dar para comprar 1, 2 empresas, daí eu uso, tá entendendo? Depende muito, não... Se eu tiver dinheiro para pôr em todas, vai no bloco inteiro, porque eu adoro minhas empresas. Então, sou eu mesmo. Aí tem que saber, não dá para saber. Entendeu? Você quer saber o que eu acho da empresa, que o lucro diminuiu um pouco, mas o EBITDA continua estável. Como que eu vou responder para você sem saber a empresa? Não sei qual é o motivo, que o lucro continua estável. O lucro diminuiu um pouco, mas o EBITDA continua estável, por exemplo. Entendeu?
Pode ser que o endividamento esteja estourado, pode ser algum impairment, pode ser várias coisas, pode ser impostos diferidos ou não, tá entendendo? Pode ser a depreciação mais alta, né? Então eu acho até legal vocês perguntarem essas coisas pra mim, porque eu acho que vocês acham que eu sou Deus, mas eu não sou, tá entendendo? Eu vou contar essa verdade pra vocês, que eu não sou Deus, então não consigo captar essas nuances aí que vocês querem que eu capite. Sim, normalmente é o primeiro ponto, JG. Mas é o seguinte, né? Se você estiver comprando a empresa porque ela melhorou a produtividade, que é o primeiro ponto que ela melhora, certo? Só por isso daí, ela funcionaria melhor como trade de valor do que como buy and hold, né? Que é o que a gente está discutindo aqui, né? Agora, se você está falando que você que dentro da sua carteira, por exemplo, a Grandene, por exemplo, certo? Ela perdeu produtividade aí um ano e pouquinho, certo? Então você olhou, viu que perdeu produtividade, a empresa continuou boa, tal, né? Tava construindo uma fábrica nova, a fábrica nova normalmente ela performa pior no começo, né? Por vários motivos que vocês devem saber quais são, né? Então você viu que está perdendo produtividade, você deixou de comprar, né? Então você não ficou pegando a faca caindo, né? A hora que voltou a produtividade, você pode ter voltado a comprar, por exemplo, se é isso que você está perguntando, entendeu? Foi o que eu fiz, por exemplo. Agora, se você está falando assim que se você vai fazer uma posição porque uma empresa que não está no topo da pirâmide melhorou a produtividade dela, ela funciona melhor com trade de valor. Mas aí também é questão de você querer fazer, se você quiser vai do seu gosto também, né? Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: cada um tem um comportamento, cada um tem um perfil, cada um tem uma aspiração, cada um tem um controle de emoção, então cada um se sente confortável com alguma coisa, né? Então o que é legal pra mim pode não ser legal pra você, né? E vice-versa. Bem, ficou mais alguma dúvida? Tem alguma crítica, sugestão para melhorar? É isso, galera. Eu gosto de crítica, pode fazer à vontade, que eu gosto sempre de melhorar. Quantas empresas estão no topo da pirâmide? Umas 20 normais, né? Com os crivos bem fortes, né? E mais umas 10, 8 a 10 que elas são empresas de margem baixa, né? Então dá para se diversificar assim, vai dar umas 30, tá entendendo? Desde que você saiba acompanhar as empresas de margem baixa, né? Valeu então, obrigado, Fernando. Setores variados, né? Aí às vezes pode entrar alguma, sair alguma, normalmente é sempre as mesmas, né? Mas setores, né? É isso, DRN. Obrigado a você. Então tchau pra todo mundo. Abraço. Se ficar alguma dúvida, põe lá no grupo.
Obrigado. Tchau. Ficou alguma dúvida? Põe no grupo. Pergunta pro Master. Tchau pra todo mundo.